Oi, meu nome é Genise, eu sou psicóloga e quero falar com vocês sobre ansiedade. Ultimamente tem aparecido muitas pessoas, até mim, falando sobre ansiedade. Pessoas que não estão conseguindo mais ter uma vida, como elas colocam, normal, porque elas não conseguem mais parar de ter pensamentos de que elas não estão no controle, pensamentos de reprovação, pensamentos de incerteza. Elas não conseguem mais parar de sentir aquela dor no seu corpo, elas não conseguem mais deixar de sentir aquele aperto, aquela palpitação, aquela dor no peito. Então ela está com uma ansiedade que extrapolou um limite do controle. E aí ela não consegue mais reger a sua vida. Ela se sente uma pessoa pressionada. E aí a gente senta e conversa. A ansiedade, ela faz parte do ser humano. A ansiedade é uma expectativa do que vai acontecer. Vamos colocar assim um exemplo. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu estou numa expectativa de que eu seja a melhor entrevistada, né? Que eu consiga dar as respostas mais adequadas à necessidade do empregador. E aí, à noite, né? Eu consigo dormir muito pouco, eu fico naquela adrenalina, aquela descarga de energia, eu não consigo descansar, eu não consigo parar de pensar que provavelmente ele vai fazer essa ou aquela pergunta, então eu preciso saber responder da melhor forma possível. Como se fosse mais ou menos tentar decorar, né, as perguntas que serão feitas na entrevista. E aí vem o nervosismo, e aí vem aqueles receios, que é uma ansiedade natural. A boca fica seca, a mão ela fica, né, suada, aí vem aquele balançar das pernas que demonstra totalmente o nervosismo, os dedos que estalam, né? Nossa Senhora. Mas aí o indivíduo, quando ele entra na situação e ele respira, ele toma um copo com água, e aí o corpo dele começa a entrar de novo na homeostase, ou seja, no equilíbrio, ele consegue desenvolver a sua atividade. Mas quando essas situações, essas reações, elas começam a se intensificar, aí o indivíduo, ele entra dentro de um outro esquema. Ele entra dentro de uma ansiedade que o congela, que o dificulta tomar certas decisões mais adequadas. E aí ele desenvolve um transtorno da ansiedade, onde as palpitações elas são mais complicadas, a falta de ar, a impressão de que está tendo um ataque do coração. Nos dias de hoje, uma falta de ar parece que nós estamos tendo, né? Aquela falta de ar por conta, né, do Covid. Os nossos pensamentos eles se tornam apreensíveis, mediante também muitas coisas que têm acontecido. Então isso vai ajudando. É como dentro lá da minha panela que eu estou desenvolvendo, né? Vamos dizer assim, estou cozinhando. Aí essas situações elas vão correndo, é como se fossem os temperos exagerados. Aí nós temos aquela questão do o número de mortalidade, o número de infecções, né? Nós temos aquelas pessoas queridas que estão muito próximas de nós, que partem por conta da Covid. Pessoas dentro da nossa casa também que partem, e isso assusta mais ainda, porque o Covid está dentro da minha casa. E ele me tirou uma pessoa muito querida que poderia estar trazendo o meu equilíbrio, trazia meu equilíbrio. Então, quando essas coisas vão acontecendo, fecha o comércio, abre o comércio, estamos num processo de lockdown, não estamos, isolamento, a questão de horário,
né? Horário para fechar, horário para abrir, estende o horário, reduz o horário. Então, todas essas situações que vão trazendo um desconforto, vai trazendo uma indefinição. Isso, para quem está passando por um processo de transtorno da ansiedade, vai auxiliar a intensificar mais ainda. Essa fragilidade, ela se torna mais visível. E aí, o que a gente precisa fazer, Genise, para que essa ansiedade ela esteja sob controle, para que eu volte à minha normalidade, para que meus pensamentos eles se abram, não fiquem somente numa situação, mas eu consiga desenvolver todas as minhas atividades. O que eu faço com esse coração que parece que vai sair pela boca? Eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu deito, parece que eu não dormi, eu acordo com sono, cansado, eu fico irritada. E fica mesmo. O cérebro nosso, ele precisa descansar. O horário, eu durmo 12 horas, eu me sinto bem. Eu durmo só 8 horas, tá hora. Ixi, eu durmo 4 horas e acordo maravilhosa. Depende do ritmo de cada corpo. Mas o corpo, o cérebro, ele precisa descansar, ele precisa desse momento de reduzir, né, a todas as informações que chegam até ele para que ele possa se organizar. É que nem a nossa mãe, né? Ou nós mesmas enquanto mães. Quando a calmaria se faz na casa, aí nós conseguimos organizar as coisas. Conseguimos pegar aquelas roupas que foram lavadas, que foram passadas e conseguimos organizar nos armários. Né? Conseguimos colocar os chinelos no lugar, as sandálias das crianças. Né? A gente consegue fazer essa organização. Quando o filho está dormindo, o marido está quieto, né? As coisas estão, parece, né, mais calmas. Então é mais ou menos assim que o nosso cérebro precisa trabalhar. Ele precisa ficar ali, trabalhando de manhã, de tarde, ou de tarde de noite, ou de noite para aqueles que dão plantões. Mas na hora do descansar é preciso desligar aquela chavezinha. E aí, quando a gente faz isso e os pensamentos eles se acalmam, a tendência é a gente conseguir achar até resposta para situações muito complexas. Então eu digo, quem passou de uma situação em que respirar profundamente, tomar um copo de água, fazer um chazinho ali de maracujá, já não é mais suficiente para poder resolver situações que vão acontecer amanhã, procura um médico, procura um profissional que possa, juntamente contigo, sinalizar da melhor forma possível todos esses gatilhos, todas essas situações que despertam mais ainda a sua ansiedade. Que num processo de ansiedade você já se encontra, né? Que ela está ali passada do que seria, né, o natural do nosso corpo poder conter, está bem visível. Então, o que a gente precisa, depois de tudo isso observado, que a nossa qualidade de vida ela já não é mais a mesma, porque as nossas atitudes elas estão em desconformidade com a situação. As pessoas estão dizendo que nós estamos exagerando demais. As pessoas estão sinalizando que nós não estamos conseguindo produzir mais como produzíamos. As pessoas estão observando que nós estamos mais na irritabilidade. Então, se nós não conseguimos enxergar, mas o outro consegue, a gente precisa parar e pensar. E aí, a gente pensando, a gente consegue observar. E vamos procurar um profissional para poder trabalhar com todas essas reações dentro do nosso corpo, as reações químicas e as mudanças do nosso pensamento, do nosso sentimento.
Nós precisamos desses profissionais. E aí sim a nossa ansiedade ela vai estar sob controle. Aí ela volta de novo à homeostase, aquele momento que nós conseguimos controlar. Mas temos que procurar ajuda. Se você gostou do que a gente conversou hoje, do que eu falei na verdade hoje sobre ansiedade, faz seu comentário aí embaixo. Aí embaixo, tá? Tem um local para você comentar. Dá o seu joinha, né? Dá o seu like aí. Bem aqui nesse cantinho, tem o sininho lá, um vermelhinho. Clica nele, se inscreve. Né? Toda vez que eu fizer uma postagem, você vai ser comunicado que, olha, tá acontecendo lá a postagem do vídeo lá da Genise. Tá? Se inscreve. E eu fico aguardando vocês fazerem suas colocações. Tá bom? Um grande abraço a todos.